durante a nossa correria diária, muitas vezes, nós esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvimos tantas vozes, e muitas vezes esquecemos de ouvir o principal, que é o Espírito Santo, que quer falar ao meu coração e ao seu nessa noite, que quer nos despertar para um novo tempo em nossas vidas. Eu creio que todos nós estamos numa correria, com trabalho, com escola, com os filhos, com a igreja, e começamos talvez se tornar ao automático. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Amanhã eu tenho que fazer isso. Vou trabalhar, vou fazer isso. E vamos e voltamos, e muitas vezes não temos este momento de ouvir a voz do Espírito Santo. Como eu compartilhei, quando a Eliane falou, aquilo soou muito forte em meu ouvido. Que voz você tem ouvido? Muitas vezes tomamos decisões de cabeça quente, esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo para ver se realmente é aquilo. E desde aquele dia eu perguntei a Deus, o que eu vou falar sobre isso? O que eu vou compartilhar? Como diz, primeiro fala conosco. Tanto que eu coloquei, qual voz nós estamos ouvindo? E nos últimos dias, na realidade no último discipulado, eu compartilhei com o pastor, eu estou muito cansado, eu estou muito sobrecarregado e quase não estou orando direito. E durante esses últimos dias, desde quando eu vi esse versículo, Deus começou a se lembrar, qual voz você tem ouvido? E no meu último discipulado, eu aprendi com o pastor Hermes que eu não devo negociar o meu tempo com Deus. Eu estou cansado, mas eu preciso ter o meu tempo com Deus. E o que eu aprendi no último discipulado? Que nós colocamos casa, família, trabalho, até igreja, tudo no mesmo pacote e dizemos, Deus está aqui. Eu vou orar, eu me chego aos pés do Senhor e digo, eu preciso disso, ou daquilo, abençoa isso, amém, vou dormir. E se esquecemos que Deus quer falar conosco, se esquecemos que Ele quer se revelar a nós, se esquecemos que isso é muito importante, todos os dias nós chegarmos aos pés dEle, porque como diz a sua palavra, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós temos, muitas vezes, esquecido de tirar um tempo de qualidade aos pés do Senhor. Não quero que você me entenda mal nessa noite, mas quero compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Qual voz nós estamos ouvindo? Como eu falei, a correria diária em nossas vidas vai nos deixando no automático. E assim será, se nós negociarmos o nosso tempo com Deus. Se nós não tirarmos nosso tempo de qualidade. Se chega alguém na sua casa, você pode ficar 2, 3 horas conversando com ela, com aquela pessoa, e você não vai cansar. Se você vai, talvez, assistir algo, você pode ficar 1, 2 horas assistindo, aquilo não vai te cansar. Só que o nosso tempo com Deus muitas vezes nos cansa. Nossa, hoje eu estou cansado, vou orar bem rapidinho. Experiência própria, amados. E nesses últimos dias, Deus queimou isso dentro do meu coração. Que voz que você tem ouvido? A voz da canseira? Aquela voz que está no automático? Eu preciso orar, então eu vou orar. Eu chego e descarrego. Isso é muito bom. Mas eu esqueço de ficar em silêncio, apenas para ouvir o que Ele tem para mim. E nessa noite Deus quer falar isso em nossos corações. Qual voz nós estamos ouvindo? Será que nós estamos tendo tempo de qualidade com o Senhor? Assim como nós temos com a nossa esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Que nessa noite eu e você possamos entender o que Deus quer falar com nós. Que nós estamos precisando ser, dia após dia,
despertados e se tornar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes que falam a nós, e nós precisamos aprender e discernir a voz do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com os irmãos, mais uma vez, Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto que acabamos de ler serve muito para a evangelização, né? Mas nós vamos ver aqui que esse texto está sendo escrito para a igreja de Laodiceia, para crentes, pessoas que servem a Deus, assim como eu e assim como você. E nós vemos aqui que a igreja não está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque está dizendo bem claro: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, mais uma vez eu pergunto a você, qual voz nós estamos ouvindo? Nessa noite, Jesus está batendo a porta do nosso coração e quer que eu e você ouça a voz dele. Quer que eu e você aprendamos a discernir a voz do Espírito Santo. Que eu e você possamos se tornar ainda mais sensíveis para ouvir a sua voz. Eu quero compartilhar 3 exemplos da palavra de pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo, que se tornaram sensíveis ainda mais. E o primeiro deles é Samuel. Se você puder ir comigo, em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Primeira Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, vai nos dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Nós vamos ver aqui que Samuel era uma criança que não conhecia a voz de Deus, mas não conhecia a voz, mas conhecia a Deus, e tinha um coração de servo, que quando ele ouviu aquela voz, ele correu, dizendo: Eli, o Senhor me chamou? Ele poderia fingir que nem era com ele aquela voz, né? Não, estou muito cansado, vou ficar dormindo aqui, deixa que ele chame. Mas na primeira vez ele se levanta e vai até o profeta.
Pela segunda vez ele se levanta e vai até o profeta. Nós vamos ver aqui que Deus está levantando Samuel. Eu coloquei assim: o menino que ouviu a voz de Deus e se tornou um grande profeta. E 3 vezes Deus o chama, e apenas a terceira vez o profeta Eli entende que é Deus o chamando. O profeta Eli já não estava mais ouvindo totalmente a voz de Deus. E Deus começa a levantar a Samuel. Foi necessário 3 vezes para o profeta entender que Deus estava chamando Samuel. E eu coloquei assim: Samuel nas primeiras vezes não entendeu que era o Espírito Santo falando com ele. Mas depois que o profeta Eli o instruiu, ele entendeu e conheceu a voz de Deus. Quando nós temos tempo de comunhão e oração, nós começamos a buscar ter mais intimidade com o Senhor e começamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Assim como Samuel orava, mas ele talvez não tinha conhecido totalmente Deus. E eu creio que depois desse dia, ele começou a ouvir a voz do Espírito Santo. Começou a entender e discernir as vozes que ele ouvia. Eu quero, nessa noite, que você guarde isso em seu coração. Que quando nós temos tempo de comunhão e oração, nós tornamos sensíveis ao Espírito Santo. E nós vamos entender quando é a voz do Espírito e quando é a voz do inimigo. Nós vamos entender quando é Deus falando conosco e quando não é. Vai vir voz: não, mas esse não é Deus, você vai ter autoridade para repreender. E se de madrugada, talvez Deus despertar você, você vai entender que é o Espírito Santo ou vai dizer: eu só estou sem sono, e vai ficar rolando da cama para cá e para lá. Falo isso, amados, com experiência própria, que já aconteceu comigo. Muitas vezes eu ser despertado do nada assim de madrugada, e eu falei: nossa, e é sempre ali, 3 horas, 4 horas, 4:30, e eu virar para o lado, e virar, daqui a pouco eu durmo de volta. Lá no outro dia eu vou entender: nossa, se acordei e já passou. Nós estamos todos os dias podendo escutar a voz do Espírito Santo. Mas como eu falei no começo, que muitas vezes a correria, as distrações nos impedem de ter o tempo de comunhão com o Senhor. Como aquela voz soou muito forte no meu ouvido. E agora começou a doer o meu ouvido. Que voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual voz nós estamos ouvindo? Nós estamos entendendo e compreendendo que é os últimos dias aqui na terra. E o Espírito Santo quer nos tocar ainda mais. Ele quer nos tornar ainda mais sensíveis para falar aos nossos corações. A segunda pessoa que ouviu a voz de Deus e discerniu que era a voz do Espírito Santo foi Moisés. Se você puder voltar comigo lá no começo da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. E vai nos dizer assim no versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo:
irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui nós vamos ver que Deus fala com Moisés de uma outra maneira, de algo sobrenatural. Aonde pega fogo num arbusto, numa árvore, e essa árvore não se queima. E eu quero te dizer que Deus vai falar conosco de várias maneiras e de várias situações. Com Samuel, foi nitidamente a sua voz. Com Moisés, teve que ser desse jeito, para ele ser despertado. Ele vê aquele fogo e quer ir lá ver o que está acontecendo. E logo depois Deus o torna o cajado dele em uma cobra, para que ele fique ainda mais admirado. Depois adoece a sua mão e ao mesmo tempo ele sara. Isso é algo sobrenatural. E assim será sobre nós. Deus vai falar comigo de uma maneira, com você de uma maneira, com o irmão de uma outra maneira. Mas Ele quer que eu e você ouvimos a voz do Espírito Santo. E eu coloquei assim, amados, que talvez Deus também algumas vezes precise usar alguma coisa grandiosa para nos chamarmos a atenção, para podermos ouvi-lo. Então nós precisamos estar sensíveis ao Senhor, para que possamos ouvi-lo sempre. Se algo tem atraído a sua atenção de uma maneira especial, dedique um tempo a essa situação. Eu coloquei isso, que muitas vezes você fica lembrando de um versículo durante dias, né, matutando ali, ou talvez de alguma situação. Eu entendi, enquanto eu escrevia isso nessa tarde, que Deus quer nos tornar ainda mais sensível para ouvir a sua voz. Que todos os dias Ele quer que eu e você tenha tempo de comunhão com Ele. Que todos os dias Ele quer ter tempo de qualidade. Vai precisar nós nos esforçarmos para estar na presença? Vai, amados. Nós vamos estar cansados? Vamos. Mas Ele quer que eu e você tenha tempo de qualidade com Ele. Que eu e você possamos entender e discernir, assim como Moisés, que quando viu aquele fogo, eu vou lá ver o que é. Foi pela curiosidade. E o Senhor o levanta como um profeta que liberaria o povo do Egito. Foi através de uma circunstância que ele foi levantado. E a terceira pessoa, amados, que ouviu a voz de Deus. Quero convidar você a ir comigo em Atos. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Vai nos dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém.
Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E o guiando pela mão, o levaram para Damasco. Versículo 9. Esse teve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ficou 3 dias de jejum forçado. Amados, eu entendi que aqui Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural na vida de Saulo, que depois se tornaria Paulo, um dos maiores missionários, que levaria a palavra do Senhor. Mas o que teve que acontecer para Saulo ouvir a voz do Senhor? Saulo não apenas estava perseguindo aqueles homens e aquelas mulheres, mas estava perseguindo Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E Saulo, quando ouve aquela voz, ele sabia que é o Senhor, porque no versículo 5 ele disse, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo o povo de Deus, mas depois daquele dia, ele ouviu a voz do Espírito Santo. A minha oração nessa noite é que eu e você, assim como Samuel, assim como Paulo, assim como Moisés, possamos todos os dias discernir a voz do Espírito Santo. Vamos ser chacoalhados? Vamos. Vai aparecer circunstâncias? Vamos. Mas nós vamos entender que é o Espírito Santo que está falando comigo e com você. Que todos os dias o nosso coração possa se tornar sensível. E como nós vamos aprender a discernir isso, amados? Nós aprendemos isso durante todos os cultos. Oração, leitura da palavra e jejum. Ah, mas é difícil para mim jejuar. Já foi feito o cronograma de oração. Já foi feito o desafio do jejum. Você pode tirar algo? Quando eu vim para a Palavra da Vida, primeira vez que teve jejum, que eu fiz, já estava namorando com a Eliane, e ela falou para mim, eu vou cortar chocolate. Eu olhei, falei, nossa, que jejum estranho. Eu aprendi a jejuar de uma outra maneira. Eu cresci na Deus e Amor, e eu louvo a Deus por isso. Meus pais me ensinavam a levantar cedo, você não vai comer nada, só vai comer na hora do almoço. E foi difícil para quebrar isso dentro de mim. Eu falava para a Eliane, mas esse jejum teu está errado. E com o tempo eu fui aprendendo. O jejum assim, amados, como o nosso pastor falou nessa tarde, você é livre. Ah, eu vou tirar o chocolate, porque eu gosto muito, vou parar de comer carne, parar de comer feijão. Ah, eu vou jejuar durante todo o dia, só na hora do almoço, não vou almoçar. Você é livre. O importante é nós termos comunhão com o Senhor, é nós termos tempo de qualidade na sua presença. E como conclusão dessa noite, eu quero testemunhar o que Deus fez na vida da minha família nesses últimos dias. E eu quero convidar a minha esposa e o meu cunhado Adriano para vir aqui. Vou colocar eles no fogo. Corra. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha família, que Deus fez nos últimos dias. E nós vamos entender tudo o que Deus falou nessa noite. Qual voz nós estamos ouvindo? Nós estávamos nesse congresso em Campo Grande, e no sábado à noite para domingo, em torno de umas 4h20 da manhã, a minha esposa foi picada por um escorpião. E na sexta para o sábado, o Felipe dormia assim, o Benjamin assim, a minha esposa e eu. E no sábado para domingo, minha esposa dormiu assim e eu assim. E o Felipe e o Benjamin. E eram umas 4h20, a minha esposa, ela disse que me puxou 3 vezes, eu não vi. Me chacoalhou, só vi na terceira vez.
E ela falou, eu fui mordida, acho que é o escorpião. Eu levantei meio correndo, liguei a lanterna do celular para não ligar a luz, para não assustar as crianças. E fiquemos ali, eu meio assustado, e nós achamos o escorpião. E eu matei. E a Eliane falou, chama os pastores lá. E eu fui lá no quarto e batia, pastor. E ele não acordava. Pastor. Na casa que a gente estava hospedado. E eu bati da Eliane, fale mais alto. Eu falei, não, vou acordar a casa inteira. E eu bati, daqui a pouco saiu a pastora. Falei, pastora do céu, acho que a Eliane foi picada pelo escorpião e precisamos levá-la no hospital. E o pastor que estava lá correu, levou a Eliane e eu fiquei ali no quarto com as crianças. Fiquei com a lanterna ligada e orando e pedindo misericórdia do Senhor. E graças a Deus a Eliane foi para o hospital, tomou o remédio na veia. E lá nós começamos a pesquisar e diz que a reação pode durar, depende da picada, 24 horas com dor. E no culto do domingo de manhã, a Eliane já não estava com nenhuma dor. E a Eliane compartilhou com a minha sogra, com o meu sogro, com os irmãos que estavam ali, compartilhou com o Adriano. Agora vocês vão entender o que é ouvir a voz do Espírito Santo. E o Adriano compartilhando, conversando com a Eliane, perguntou que horas que tinha acontecido. A Eliane compartilhou, eram umas 4h20. E às 4h10, o Adriano é despertado para orar pelas crianças da família. Às 4h10 da manhã. 10 minutos depois, a minha esposa é picada. E quando a Eliane compartilhou isso, nós dois se emocionamos ao ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Se for uma picada em uma criança, amados, a reação é muito mais forte. O nosso filho Benjamin, ele tem crises de asma. E quando tem asma ainda é mais perigoso, que pode trancar a respiração e até falecer. Mas eu vi, nesse testemunho que o Adriano compartilhou, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus sobre cada um de nós. Qual voz nós estamos ouvindo? Qual voz eu e você estamos ouvindo todos os dias? Nós somos uma família, amados. Eu incluo todos nós, Igreja Palavra da Vida, que precisamos ouvir a voz do Espírito Santo claramente. E como eu compartilhei, Deus vai falar de várias maneiras. Você vai ouvir claramente? Vai. Você vai ver em situações? Vai ser através da palavra? Vai ser assim como o Adriano foi despertado a orar pelas crianças da família. Assim será comigo e com você. Se Deus te levantar de madrugada, mas o que eu vou orar? Não importa, amados, talvez é só para você ficar em silêncio, para ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez durante o seu trabalho vai acontecer algo para você parar e apenas ouvir o que Ele quer falar. Que eu e você possamos aprender nessa noite a ouvir a voz do Espírito Santo ainda mais. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora.